Começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Fabiano Duarte e a gente vai falar aqui da União Soviética. Eu quero agradecer o professor ter aceitado mais uma vez o nosso convite. A gente falou em outra oportunidade sobre a Revolução de 1917 e daí tivemos várias décadas de União Soviética. O que representou a União Soviética para a história? Olha, primeiramente, agradecer novamente o convite, né? Para a gente continuar esse bate-papo. E assim, a União Soviética, para a história do século XX e a história da humanidade, ela tem um simbolismo muito grande, né? Não à toa que hoje a gente tem uma situação de que há uma literatura hegemônica, principalmente no Ocidente capitalista, né, de tentar não só dizer que o socialismo na União Soviética não deu certo, como você encobrir com uma série de, vamos dizer assim, de propaganda que vai denigrindo todo o processo que foi a União Soviética, né? Que teve acertos, teve muitos erros, mas teve acertos também, né? Então a União Soviética, eu diria que, se é possível resumir aquele processo complexo, foi uma revolução socialista que vai produzir um Estado de transição socialista e que vai, de certa maneira, por incrível que pareça, mediante as dificuldades que nós vamos ter ali, como a gente falou no último momento, né? Porque você tem 17, você tem a Primeira Guerra Mundial, um país que vinha sofrendo muito, era uma economia muito atrasada, semi-feudal, né? E que mesmo diante de todas as dificuldades, da participação na Primeira Guerra Mundial, depois foi atacado pelas principais potências, né? Durante 17 e 21, numa guerra brutal ali de invasão estrangeira, junto com a Guerra Civil. Ainda assim, a União Soviética produziu a legislação social mais avançada da história da humanidade, até hoje sem precedentes. Como era essa legislação social? Olha, e aí é preciso entender que a base dessa legislação ela está ali em 17. Certo. Porque, como a gente conversou da outra vez, havia ali duas estratégias revolucionárias, né? Uma estratégia mais menchevique, que queria, vamos dizer assim, chegar a uma república democrática capitalista, burguesa, né? E que se assemelhava a mais ou menos o que ocorre na maioria dos países do Ocidente. Só que essa revolução, à medida que esse governo do Kerensky, instalado em fevereiro de 17, ele não consegue cumprir essa agenda, porque os compromissos que Kerensky tinha com as potências ocidentais estrangulavam o orçamento, não permitiam. Como é que você ia fazer a reforma agrária se você estava compromissado com a exportação de grãos para as potências da Tríplice Entente e para o imperialismo europeu, francês, inglês? E aí quem controlava esse negócio eram os grandes proprietários. Então você teria que romper com os grandes proprietários na Rússia para fazer a reforma agrária, que era uma promessa da Revolução desde 1905 já. Que o czar conseguiu ir enrolando a população, manipulando e não fez a reforma agrária. Porque fazer a reforma agrária na Rússia significava romper a sua estrutura secular, né? Então, à medida que eles não conseguem fazer isso, a revolução radicalizou-se e aí os bolcheviques tornaram-se maioria e uma das primeiras coisas que os bolcheviques fizeram foi reforma agrária junto com a paz. Não é à toa que a palavra de ordem era pão, paz e terra dos bolcheviques, né? Em outubro. Aí daí para frente, aí os primeiros decretos que vão, né? Reforma agrária, você vai abolir a propriedade privada da terra, né? Vai abolir a propriedade privada dos meios de produção, que é uma grande confusão que o pessoal que é contra o socialismo gosta de fazer, né? Diz que no socialismo você vai ter que dividir até a sua escova de dente. Isso é uma mentira, né? Isso não existe, né, em nenhum sistema social que a humanidade até então, né? Como o socialismo vê a propriedade? Então, veja, o que se defende, isso com base nas teorias de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Gramsci, de Lukács, ou seja, dos grandes clássicos do pensamento do socialismo científico, o que se defende é a socialização dos meios de produção. Aí é uma grande diferença, né? Entre os meios de produção e os bens de consumo, né? Às vezes as pessoas até ficam, a maioria por falta de conhecimento, alguns por uma fé ideológica mesmo, porque é de outra posição, é capitalista, de direita, e gosta de criar confusão aproveitando a ignorância coletiva, né? Mas o socialismo vê a questão da propriedade nesse aspecto. E nesse sentido, cara, a União Soviética ela é essa grande experiência do século XX e que vai, de certa forma, embalar
E o século XX, por isso que eu disse no outro encontro nosso, que sem dúvida nenhuma a Revolução de 17, ela foi o principal fato histórico do século XX, na nossa opinião. Por que eu digo isso? Imagine o século XX sem a Revolução Russa. Vamos fazer esse exercício. Vamos conjecturar, vamos imaginar. O século XX sem a Revolução de outubro de 1917. Então, o que seria, por exemplo, daquelas nações ali que ficaram ali na década de 20, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso para não falar da Segunda Guerra Mundial ainda, né? Porque as grandes batalhas, por mais que o cinema de Hollywood, toda a literatura ocidental, que tem a hegemonia norte-americana e estadunidense, diga que as principais batalhas foi em Midway, lá no Pacífico com o Japão, ou o dia D no desembarque da Normandia. Quando você vai estudar, não precisa ser a literatura soviética, pode pegar a literatura da Europa Ocidental mesmo, ou nos grandes clássicos da literatura norte-americana da Segunda Guerra, você vai ver que em números brutos, né, as principais batalhas onde se morreu mais gente, onde se teve mais enfrentamento de blindados, onde se teve as principais batalhas aéreas, foi ali no leste europeu, entre o Wehrmacht, o exército nazista, a Força Armada nazista e o Exército Vermelho. Então você imagina, a Segunda Guerra Mundial teria desfecho. A Alemanha provavelmente teria ganho no leste e muito difícil os aliados conseguirem derrotar a Alemanha, ela botando a mão no leste europeu. Isso para não falar de depois de 45, você tem como imaginar a libertação da Índia, como imaginar a libertação da Indochina, que vai dar origem ao Vietnã, Laos, Camboja, né? Como imaginar a libertação das Coreias. Porque não esqueçamos que todos esses países que eu citei agora, Índia, China, Laos, Camboja, Vietnã, Egito, Nordeste africano, aquela imensidão de nações africanas que surgiram ao longo da década de 50, 60, 70, a própria Revolução Cubana, né? Esses fatos históricos provavelmente não teriam acontecido como ocorreram. Que se eles ocorreram com a potência histórica que ocorreram, isso se deve em número grau à Revolução Russa e à União Soviética, à existência da União Soviética, né? Isso é fundamental, né? Por mais que a gente viva hoje uma situação, a gente falava até no nosso outro encontro, nós vivemos uma situação hoje de pós-verdade. As pessoas agora estão manipulando os fatos históricos conforme o seu bel prazer nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, né? Então você posta lá qualquer coisa, né? Enfim, então é uma coisa... Joga milhões de dados. Milhões de informações, manipula para lá e para cá. Aí tu tem um amigo que é da tua linha, teu perfil ali ideológico, já concorda contigo, pronto, aquilo já virou e vai se espalhando nas redes sociais como se fosse... Mas não é bem assim, né? Então você tem a Revolução Russa e a União Soviética, mais do que uma revolução socialista, que ela foi, também vai cumprir um profundo papel e importante papel, Wendel, anticolonial. Não podemos esquecer que todos esses países que a gente citou agora há pouco, no Sudeste Asiático, na África, eram colônias. E não eram colônias de socialistas, não. Eram colônias de quem? Das nações ditas democráticas do Ocidente. França, Inglaterra. A Alemanha de Hitler queria, na verdade, rediscutir toda a divisão de colônias no mundo, com as suas teorias raciais, né, aquelas coisas que os nazistas inventaram, superioridade racial, para poder justificar as invasões, né, nos países ditos que eles consideravam povos inferiores a eles. Então imagine, e que por incrível que pareça, nos dias em pleno século XXI, tem gente resgatando esse debate de superioridade racial, neonazismo, etc. Veja que é uma coisa tão assustadora. Tem gente falando que a Terra é plana, né? Pois é, você veja que as redes sociais são uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo tira determinados monstros assim do esgoto da história e bota à luz do dia, assim, umas coisas assim surreais, né? Então, é uma coisa que a gente ri para não chorar, né? Porque a coisa é assustadora. Mas tem gráfico, tem arte, tem tudo isso. Tem, os caras conseguem com a computação gráfica hoje fazer uma explicação mirabolante, né? São coisas assim que a gente olha, poxa vida, como é que pode, né? Então, e você imagina... E não, por mais que você tenha pessoas que acham que mas os Estados Unidos não deixaria os europeus manter essas colônias. Será que não? Qual vai ser a posição dos Estados Unidos nas conferências que vão marcar o final da Segunda Guerra Mundial? Isso é muito importante para a gente discutir, inclusive a União Soviética, né? Eu tenho sérias críticas ao que vai acontecer na União Soviética internamente, né? Por exemplo, a forma como Stalin conduziu os processos políticos
dentro da União Soviética. Mas é preciso a gente entender algumas coisas que antecedem, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. Porque, por exemplo, quando o Lenin, liderando os bolcheviques, eles fazem aquela Revolução de Outubro e coloca todas essas questões que a gente estava falando, de direitos sociais, a legislação social mais avançada da história da humanidade até hoje, né? Não à toa que os meios de comunicação de vertente ideológica conservadora capitalista não só querem dizer que o socialismo não deu certo, como eles querem denigrir mesmo, encobrir a Revolução e a União Soviética com uma série de calúnias. Algumas até são verdadeiras, porque não era o paraíso na Terra. Não era mesmo. Isso aí a gente não tem problema nenhum em dizer, porque a gente tem que fazer o balanço histórico, né? Então você imagine que quando Lenin e os bolcheviques ali, Trotsky e outros ali, tiveram aquela revolução, Lenin tinha plena convicção e consciência de que para a Revolução Russa avançar, inclusive colocar em prática todas aquelas, porque não bastava só fazer o decreto, não bastava você pegar uma sociedade que vinha há séculos com uma estrutura agrária, onde 85% ou até mais da população era analfabeto. Pra vocês terem, eu até falei da outra vez que assim, o papel da mulher nessa sociedade, você vê, tem um pensador chamado Charles Fourier, que ele não era nem socialista marxista, ele é inclusive antes de Marx. Ele é considerado socialista utópico, né? Que dizia o seguinte, ele tem uma frase muito legal que acho que vale a pena a gente lembrar. Ele dizia assim, você quer conhecer uma sociedade e o grau de civilização dela? Veja qual é o estágio das mulheres nela. E aí eu trago isso para os dias de hoje no Brasil. Não é à toa, Wendel, que uma das pautas que os conservadores no Brasil hoje, esses neonazistas, neofascistas, conservadores e etc., mais ataca a questão de gênero. Não é à toa. Porque são os mesmos que, no fundo, querem que as mulheres continuem como sempre na sociedade patriarcal, na sociedade colonial brasileira de 300 anos atrás. Ou seja, cumprindo o papel subalterno. E quando você olhava o papel da mulher na Rússia, antes de 17, era mais ou menos como esse pessoal queria. Uma mulher ali condenada ao trabalho doméstico, que não tinha acesso a direitos, não podia votar, não era cidadã, não era considerada cidadã, não podia se divorciar, ou seja, era uma mulher que era praticamente uma posse, era uma propriedade do homem, do patriarca da família. E só, muitas vezes, como hoje a gente está no Me Too, né, na rede social, elas, em algumas áreas, só crescia se servisse sexualmente. Também. Exatamente. E isso veja que isso está aflorando agora em sociedades consideradas democráticas e civilizadas. Veja a questão dos Estados Unidos e da França, as polêmicas que estão surgindo agora, né? Então você imagine, Lenin tinha plena convicção de que todas aquelas conquistas que eles estavam tentando implementar só iriam avançar para a sociedade socialista de transição se a Revolução Europeia triunfasse. Ele tinha essa plena convicção. Por isso que Lenin, Trotsky e os revolucionários bolcheviques, Kamenev, Bukharin, Stalin mesmo, eles olhavam com muita atenção para o que estava acontecendo na Alemanha, por exemplo. Porque quando você tem a Revolução em outubro, né, com seu desfecho socialista, em 17, mas o processo da luta de classe na Alemanha estava bem agudo também. Porque a própria derrota da Alemanha na Primeira Guerra acelerou as contradições lá. Não à toa que se tentou fazer uma revolução similar na Alemanha, e em 19 ela é derrotada definitivamente. E não é à toa que a Alemanha vai ser o país em que você tem a ascensão de maneira mais brutal da extrema-direita em 33. Mas antes, na Itália também, porque veja, olha, é sintomático, você tem, olha como Lenin estava olhando para a Europa, você tinha a Itália, vivendo convulsão social, porque a Itália tem uma participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial. Ela entra na guerra no final, ela na verdade ela muda de time, né? Ela começa ali próximo da Alemanha, depois, né, na Primeira Guerra, para a gente não fazer confusão. E depois ela declara guerra à Alemanha. A Itália declara guerra à Alemanha na Primeira Guerra, achando que ao declarar guerra à Alemanha, ela iria participar da divisão do butim da guerra, ou seja, conquistar alguma coisa ali, alguma colônia, receber a organização da Alemanha, porque a Alemanha foi estrangulada por uma humilhante derrota e humilhante pagamento de dívida de guerra para a Tríplice Entente, né? Só que nem uma coisa nem outra. A Itália gastou o que não tinha, aprofundou sua crise social e começa a estourar na Itália greves, que eu diria que é destaque para o nome de uma figura que vai liderar esse processo, que é Antônio Gramsci, que ele vai dizer, olha, ele está olhando para a Rússia. Ele está olhando para a Rússia, assim, a inspiração vem dos soviets,
vem daquela república que está se construindo ali na Rússia. E olha que no início o Gramsci vinha com muito preconceito às posições de Lenin. Ele não gostava assim, fazia certas críticas a Lenin. Mas depois que a Revolução triunfou na Rússia, em outubro, e vem 18, vem 19, as vitórias que o Exército Vermelho vai tendo até chegar em 21, aquilo vai inspirar os italianos. Que a Itália sempre vai ser uma nação importante para, vamos dizer assim, uma grande porta-voz da cultura para o Ocidente. Não à toa que o Partido Comunista Italiano era um dos mais importantes. Né? Então, de certa maneira, o Partido Comunista na Itália ainda vive... Hoje tem um bocado. Hoje eles se fragmentaram, hoje tem uns 2 ou 3 ou 4 partidos. Mas eu acredito que na Itália é um dos poucos países que eu conheço, pelo menos é particular isso, mas que eu conheço, que você diz bem assim, tem um jornal de grande peso. Apesar deles terem fragmentado, se eles têm, todos eles, dos menores até os maiores, têm a sua imprensa bem ativa, tem parlamentares atuando. O Brasil não pode dizer isso. No Brasil não pode dizer. O Brasil não pode dizer que tenha um jornal, como os italianos têm, que concorra com algum grau de paridade com o Corriere della Sera. Não, o Brasil não tem. Não tem. E eles mantiveram isso de uma certa maneira. Infelizmente, não tem por uma série de razões históricas também, né? Porque no Brasil, o controle a imprensa, a forma como a imprensa se estrutura no Brasil é bem diferente na Europa, na Itália, por exemplo. Aqui você tem uma imprensa eminentemente comercial, imbricada com o Estado. E patrimonialista, que não dá espaço para nenhum outro tipo de formação de... Veja, é só a gente ver o último período, você tem os últimos governos que tinham uma posição até mais progressista, mas o que avançou numa imprensa que não seja ela comercial? O que avançou numa imprensa mais cultural, numa imprensa pública estatal? Né? Eu vejo isso porque a gente... É só ver a situação da imprensa que tem essa linha mais hoje, né? Assim, se é possível dizer que avançou, foi muito pouco. Para um período de praticamente 4 mandatos de presidente. Né? E hoje a gente paga o preço disso. Que se isso tivesse sido investido, talvez a gente tivesse um caldo cultural mais progressista na sociedade de hoje, e determinadas posições continuariam no esgoto da história. Sabe? Terra plana, sabe? Essas coisas bizarras que a gente tem visto nas redes sociais, de que a ditadura militar foi um paraíso na terra, sabe? Assim, coisa que hoje qualquer aluno de ensino médio ou de Fundamental 2, se for no livro de história, vai ver que não é bem assim. Né? Então, voltando lá para a Rússia... Mas me permita, antes da gente voltar para a Rússia, ir para um breve intervalo, a gente toma uma água e volta. A gente volta daqui a pouco com mais programa Ponto de Vista. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Fabiano Duarte, professor de História. A gente está aqui falando sobre a União Soviética e a gente chegou no momento em que a União Soviética já demonstrava também os seus conceitos para outros países, né, Fabiano? Uhum. Com certeza. E como a gente vinha discutindo, né, o início da década de 20 do século 20, ela foi muito decisivo para o que vai acontecer com a União Soviética do ponto de vista do seu fim em 91. Eu diria que eu estou entre aqueles historiadores que fazem a seguinte avaliação. A derrota da Revolução Europeia, se você tem, por exemplo, a ascensão de Mussolini na Itália, prisão de Gramsci, né, todo o desmantelamento do poderoso movimento sindical operário italiano, que ali você tinha uma revolução importante. Você imagina um país como a Itália se tivesse feito uma revolução e fosse um aliado da União Soviética, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Talvez o Hitler não tivesse chegado ao poder na Alemanha também. Outra coisa para a gente conjecturar. Né? Então, a Revolução Italiana é derrotada, depois a Revolução Austríaca, porque você lembra que a gente falava no encontro passado, que você tinha ali 3 grandes impérios multiétnicos, que eram praticamente impérios absolutistas, decadentes, e que, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial ela vai ocorrer ali na
nas contradições deles, né? Império Austro-Húngaro, Império Russo e o Império Turco-Otomano. Então, em todos esses impérios, as etnias, as nações ali que estavam oprimidas, de alguma forma vão tentar fazer suas insurreições e a maioria delas vão tentar seguir o caminho dos bolcheviques na Rússia. Veja que você tem ali dezenas de revoluções proletárias tentando aflorar, apenas uma triunfou. Porque essa é uma coisa que as pessoas deixam de observar na hora que vão fazer a análise e o balanço. Claro, o pessoal da propaganda hollywoodiana não dá para esperar outra coisa, né? Guerra Fria. Todas as informações que nossas gerações receberam aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, vinha filtrada pelo Ocidente, vinha filtrada principalmente pelos Estados Unidos, né? E a nossa imprensa, a nossa literatura, ela sofre uma influência muito grande da cultura norte-americana, né? Então você imagina que você não vai fazer esse tipo de reflexão. Você não vai observar que você tinha ali dezenas de revoluções em curso, só uma triunfou. E ela vai ficar isolada. Rapidamente, os capitalistas isolam a Rússia. A União Soviética ela vai ser constituída nos idos de 1922, né, imediatamente, né, a 17, ali por volta de 1920, logo depois da Guerra Civil. Eles vencem a Guerra Civil, assinam um acordo de paz e, na sequência, eles fazem a Constituição, que é, sem dúvida nenhuma, Wendel, a Constituição do ponto de vista social mais avançada até hoje. Nenhuma delas, só talvez quem chegue próximo é a de Cuba, né, e a da China. E essa é uma coisa interessante porque o que a gente escuta cotidianamente, de manhã, tarde, noite, de madrugada, todo dia? Que Cuba é ditadura, que Venezuela é ditadura, que a China é ditadura, que a União Soviética, poxa, eu lembro eu sou da geração que eu fui ao cinema nos anos 80, eu frequentava o cinema nos anos 80, nos anos 90, não que eu não vá hoje, eu vou também hoje ao cinema, mas nós somos de uma geração ali que via aquela carga de propaganda. Quem eram os vilões dos principais filmes de bilheteria dos anos 80 e 90? Soviéticos. Eram os soviéticos. Mais ou menos hoje o que acontece com o pessoal do islamismo, né? Hoje, se você pegar os principais filmes de bilheteria, feios e malditos, né? Os caras eram frios, coração de pedra, malvados. Bicho, o principal inimigo do James Bond, né, eram os soviéticos. Quando não eram os soviéticos, eram os alemães orientais, porque tinha o alemão bonzinho que era do Ocidente. Que a Alemanha estava dividida, né? Então, não é fácil você fazer esse debate, principalmente na nossa sociedade. Então você pega, por exemplo, a derrota da Revolução Europeia, ela foi decisiva para que o processo soviético ele vá lentamente, ele vai, vamos dizer assim, do ponto de vista das conquistas sociais, a União Soviética vai chegar num auge. Veja que não é qualquer coisa. Você termina a Revolução vamos dizer assim, a Revolução ganha a sua natureza socialista em outubro de 17, tem a Guerra Civil até 21, 22 a Constituição da União Soviética, 24 Lenin morre, que é uma grande perda, começa um processo de disputa dentro do partido, Stalin vence, né? E eu também não faço coro, sabe, Edu, com um discurso certo, assim, que demoniza o Stalin. Tudo foi culpa do Stalin, Eu não entro... Tem gente que achava que Trotsky daria melhor. Não, isso é bobagem, não é assim, a história não funciona assim. Então, porque você termina fazendo uma análise superficial, uma análise, vamos dizer assim, que leva em consideração só aspectos morais e psicológicos. A história não depende só de aspectos morais e psicológicos. A história tem outros aspectos mais profundos, culturais, econômicos, sociais. É por isso que eu fiz questão de frisar. Eu estou entre aqueles que acham que um dos aspectos centrais para que a União Soviética vá se degenerando ao longo dos 70 anos do século XX é exatamente o isolamento, a derrota da Revolução Europeia. Porque ali você vai criar o terreno fértil para a criação de uma burocracia que vai lentamente criando acordos e que vai limitando o raio de ação da União Soviética. Né? A história do socialismo num só país. Isso não tem nada mais antimarxista do que isso. E outra, Lenin nunca foi defensor de um Estado superpoderoso. Se nós pegarmos uma das principais obras de Lenin, que é Estado da Revolução, ele deixa muito claro que na transição socialista, à medida que você consegue acumular forças e vencer, ou seja, o bloco capitalista for sendo diminuído, né, no processo, o Estado tem que desaparecer. E eu acho engraçado que hoje tem um pessoal que se diz liberal, radical, né, e que são contra o Estado, ficam dando discursos contra o Estado. Mas quando você pega, por exemplo, a história do capitalismo, não vou generalizar não, mas do capitalismo brasileiro, é impossível, mano. Eu desafio, é impossível pensar o desenvolvimento das principais setores econômicos brasileiros sem a presença do Estado.
não é possível pensar. Seja todos eles, de alguma forma o Estado, em algum momento, beneficiou. Quando não, praticamente entregou de mão beijada. Se você pegar, por exemplo, a mineração. Por exemplo, um dos argumentos do pessoal liberal é que o nazismo se aproxima do socialismo por causa do Estado totalitário, Isso. que é uma outra injustiça histórica, esse debate aí. Até um pessoal que tem uma lei... Assim, eu particularmente tenho uma divergência teórica profunda com a Hannah Arendt, que é, vamos dizer assim, seria a intelectual que vai criar essa discussão do totalitarismo, tem obras sobre isso. Eu acho ela... As origens do totalitarismo. Exatamente. Eu até acho que ela tem contribuições interessantes para determinados aspectos da história do século XX. Mas eu acho que, como a gente não tem controle sobre o que a gente diz e escreve, os sentidos das palavras fogem, então o que está acontecendo hoje? Está tendo uma espécie de revisionismo da história, para que você possa, por dois caminhos, igualar a União Soviética, a Alemanha nazista e a Itália fascista. Isso é uma grande injustiça histórica, é uma calúnia histórica, isso é um equívoco. Não dá para você dizer que a União Soviética é igual à Alemanha nazista. A União Soviética é um Estado que nasce de uma revolução proletária socialista. A Alemanha nazista, o Terceiro Reich, é um Estado que nasce de um golpe de Estado de uma das principais burguesias mundiais, que estava a fim de recuperar o que havia perdido na Primeira Guerra e queria ampliar o seu poderio. Havia uma disputa pelo controle do mercado mundial ali, na década de 30, e que vai ser, vamos dizer assim, azeitada pela crise de 29. Não esquecemos esse detalhe. E veja como a história parece se repetir como tragédia, né? Como farsa. Né? Então você tem hoje uma baita de uma crise, talvez há quem diga já, economistas, especialistas. Iniciada em 2008. Iniciada em 2008, essa crise vem se arrastando e que já pode ser considerada em alguns aspectos mais profunda do que a de 29. Né? E você tem um cenário em que, historicamente, culturalmente, estão querendo comparar a União Soviética com a Alemanha nazista, mas para mim, inclusive, teve-se tem-se situações na Europa já, sabe, hoje, preocupantes. Você tem uma revisão da história que possibilita que hoje partidos claramente com uma plataforma política similar à de Hitler e Mussolini voltem à cena política em vários países importantes. França, Holanda, Alemanha, Grécia, Estados Unidos, percebe? Então, é uma estratégia discursiva de você resgatar a memória, mas ao mesmo tempo, ao resgatar a memória, ao mexer nos arquivos da memória, da história, você ir construindo uma narrativa que vá justificar a volta desses atores políticos da extrema-direita. Porque os capitalistas, eu não tenho dúvida que os grandes capitalistas, mediante a ameaça de uma revolução popular socialista e a possibilidade de entregar o poder para um novo Führer ou um Duce, eu não, sinceramente, pelo que eu tenho visto atualmente de comportamentos, eu não tenho dúvida que eles não pensam duas vezes. Vão fazer como fizeram na Itália, entregaram o poder para o Mussolini, vão fazer como fizeram na Alemanha, que o poder foi entregue para... E assim, eles são especialistas em fraudar a história. Então, voltando, você imagina que você tem... A década de 30 ela é muito decisiva. E, claro, respeitando... a gente faz um exercício nas ciências sociais, na história, de traçar paralelos e comparações, para facilitar a compreensão. Mas eu diria que a gente vive uma conjuntura... Nós vivemos uma conjuntura hoje parecida com a década de 30 do século passado. Por quê? Você tem uma profunda crise econômica, você tem... a ascensão da extrema-direita, porque quando Hitler chegou ao poder em 1933, outros países menores na Europa também já estavam com governos de extrema-direita. Ele não foi o start. Se é possível dizer que houve um start, a Itália foi primeiro. Não à toa que Hitler... Mas, exemplo, há uma discussão deles de que Hitler não era extrema-direita. Era de esquerda, né? Era de esquerda totalitária. Não, isso é uma coisa que, poxa... É por isso que nós estamos sendo perseguidos, os professores de história estão sendo perseguidos nas escolas, né, com determinados projetos de lei, com escolas sem partido. Porque você dizer que o nazismo era de esquerda, isso é de uma loucura histórica. Então ajude a conscientizar as pessoas. Por que não seria de esquerda? Olha, primeiro, uma das tarefas fundamentais e primordiais dos nazistas era atacar os comunistas. Era impedir que os socialistas, que os comunistas avançassem politicamente.
Não à toa que as primeiras coisas que eles fazem é criar grupos armados para perseguir os comunistas nas ruas. E não é diferente de hoje. É porque hoje eles não têm ainda essa força. Mas na hora que eles tiverem, eles não vão pensar duas vezes em partir para a violência. Já há casos pontuais. Mas em termos de pensamento. Pensamento. Então você tem, por exemplo, eles defendiam o Partido Único. Aí vocês dizem, a União Soviética tinha isso, mas não era um critério marxista. Ali, a União Soviética foi uma questão conjuntural que a burocracia stalinista levou adiante. Ou seja, na época da Guerra Civil, não dava para ter um regime partidário. Então o que os bolcheviques fizeram? Propuseram e venceram por maioria dos votos, né? E venceram a ideia de que estavam suspensas as disputas partidárias. Então naquele momento, né, estava suspensa ali na Guerra Civil. Aí vem aquela fase do comunismo de guerra, aí você vai ter... não é brincadeira, você tem um país que, olha, se você pegar a economia russa de 17, ela era mais ou menos equivalente ao Paquistão hoje. Pra você ter uma ideia. Então não tinha importância. Quando termina a Guerra Civil em 21, era pior ainda, porque você tem as principais pontes destruídas, as poucas indústrias destruídas, as plantações comprometidas pelos ataques, pela guerra. Então, aqueles grandes proprietários de terra, aqueles que não deram as terras, né, sabotaram, queimaram as plantações, porque não aceitavam a coletivização, a estatização das suas terras. Então, você imagine o caos que isso nos gerou na sociedade, né? Então, reconstruir a sociedade e, ao mesmo tempo, sofreu o maior bloqueio econômico, cultural da história, porque eles sofreram, né? Você imagina que Cuba tem bloqueio? Bloqueio sofreu na União Soviética, né? Pesado. Então você tinha essa questão do Partido Único, que aí os autores que defendem que a União Soviética é totalitária puxam essa discussão. Mas vamos lá. Para mim, uma questão que difere assim, de maneira crucial. A forma da propriedade. Como é que se dava a propriedade na Alemanha nazista? Como é que se dava a propriedade na União Soviética? Né? Então você tinha, por exemplo, a propriedade da terra era ou das cooperativas, né, dos kolkhozes, ou era do Estado, que controlavam essa produção agrícola. Você tinha as indústrias de base, eram propriedades estatais, gerenciada pelos trabalhadores, que depois vai se criar uma burocracia. À medida que a União Soviética ficou isolada, não ocorreram outras revoluções que pudessem derrotar o capitalismo. E a transição foi sendo derrotada, porque, como eu falei para você, eu entendo o socialismo como um regime de transição, não é uma coisa estática. Então, a transição ela pode avançar, como ela pode recuar. O que vai acontecer com a Revolução Russa, com a União Soviética, enquanto transição, é que ela conseguiu avançar em alguns pontos até determinado momento, que era uma coisa que incomodava muito o Ocidente, porque a União Soviética, mesmo com todos os ataques, os bloqueios, mesmo depois com a destruição da Segunda Guerra Mundial, que ela também vai sofrer, não esqueçamos, a gente vai chegar já nisso aí também, né? Ela conseguiu chegar à política do pleno emprego, conseguiu zerar a inflação, conseguiu erradicar o analfabetismo, e tudo isso com um regime de propriedade que, para mim, é a diferença crucial com a Alemanha nazista. O regime de propriedade. Segundo, a liberdade de produção cultural. Por mais que o Ocidente quisesse imputar para a União Soviética que lá havia um controle, e havia, em nenhum lugar do mundo, Wendel, existe liberdade total ideológica. Nenhum lugar do mundo. Nem nós aqui temos liberdade total ideológica. Você que trabalha na imprensa sabe disso melhor do que eu. Eu, como professor, também sei que eu não tenho liberdade total. A gente tem liberdade até certo ponto. E penso até que acho que quem trabalha na imprensa é uma situação até mais difícil, em termos de liberdade cultural, de expressão. Você tem liberdade até certo ponto de dizer o que o mercado quer que você diga, porque vai vender. Passou disso, a liberdade, você não consegue nem emprego. Então essa coisa da democracia, da liberdade de imprensa, isso é relativo. Né? Se a gente for para esse debate, a gente vai ver que, por exemplo... Não é tão a ferro e fogo. Não é assim também, não. Eu desafio você em igual lugar do mundo, que na Inglaterra, nos Estados Unidos tem, mas não tem. Né? Se não cair nas graças de Hollywood, não cair nas graças de algum grande canal de televisão, vai morrer de fome, quem trabalha com comunicação. Né? Então, você tem, por exemplo, se você pensar o início da história do cinema, você tem Sergei Eisenstein. Como é que uma sociedade que é tão brutal, fechada, que é comparada ao nazismo, produz Sergei Eisenstein? E outros nomes, para não ficar... Não é a minha especialidade, é a história do cinema, mas que eu tenho a plena convicção que, historicamente, o cinema soviético deu uma baita de uma contribuição.
né, para o desenvolvimento do cinema como uma arte humana. Né? Você tem, por exemplo, outra diferença assim, que eu acho que é fundamental, os direitos fundamentais da pessoa humana. A questão da mulher, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Como é que era a mulher no regime Terceiro Reich, do nazismo, e como era a mulher na União Soviética? Isso é uma questão fundamental para nós. Né? Aí você pode dizer, mas os dissidentes do regime soviético também iam lá para a Sibéria. Os americanos não têm a base de Guantánamo em pleno século XXI? Ou não? Tem. Então, sabe, são questões que, claro, para discutir, depende do ponto de vista ideológico, né? De que classe social você pretende defender no debate, porque consciente ou inconsciente, as pessoas quando vão fazer análises históricas, elas vão puxar para algum lado de alguma formação ideológica, seja a formação ideológica do capital, seja a formação ideológica do trabalho, né? Óbvio, se você pegar, por exemplo, um sujeito que vai, um historiador que vai lá, você tem até livros que ficaram muito na moda agora nos últimos 10 anos, não sei se você já deve ter visto, o livro negro do comunismo, sim, o livro negro do cristianismo, como o livro não saber negro com do redes capitalismo. sociais? Aí você tem, porque o pessoal acha que só tem o livro negro do comunismo, mas virou moda isso aí dos anos 90 para cá. Aí você tem livro negro de tudo, livro negro do comunismo, livro negro do cristianismo, eu tenho em casa na minha biblioteca pessoal, do capitalismo, aí os caras pegam tudo do que deu errado de cada um desses regimes e apresentam. É óbvio que, né, você tem problemas ali, mas, veja, essa comparação com a Alemanha nazista, eu vejo assim com muita preocupação, porque você descredibiliza e você joga na vala comum, eu diria, joga na lata do lixo da história, conquistas da humanidade, e que hoje estão seriamente ameaçadas. Veja, por exemplo, depois de 17, quando chegamos em 18, com as conquistas, eu insisto muito nas conquistas das mulheres e das crianças, e dos direitos trabalhistas, que hoje estão seriamente ameaçados. Porque eu dizia mais agora há pouco que nós vivemos uma conjuntura, fazendo um paralelo, parecida com a década de 30 do século passado, mas com uma diferença. A gente não tem a União Soviética mais hoje. E isso é muito ruim, por incrível que pareça. Eu não estou entre aqueles que acham que o final da União Soviética foi bom para a humanidade. Muito pelo contrário, porque hoje você tem uma situação que as potências imperialistas estão sem concorrência. Né? Então você tem quem é que hoje enfrenta os Estados Unidos? A China, do ponto de vista de dizer, olha, se vocês fizerem isso aqui, a gente faz isso aqui. Ou seja, de ter o outro, de dar um limite. Não tem isso hoje. Por mais que a China tenha crescido, etc., mas não é isso. Pelo contrário, a China se entranhou tanto nos negócios com os Estados Unidos que, praticamente, em muitos casos, eles têm interesses em comum. Era diferente da União Soviética. Completamente diferente. Então, essa é uma comparação que acho que exigiria uma discussão mais filosófica, etc., mas, assim, a base filosófica da Constituição Soviética era o marxismo. Né? Do outro lado, você tem a base, se é possível dizer que tinha uma base filosófica do nazismo, você tinha ali o darwinismo social, que era o que influenciava os teóricos, os intelectuais nazistas. Você tinha ali as teorias raciais, que já eram derivações do darwinismo social, né? Que vão justificando aquela coisa toda. E eles eram antiliberais. Aí você diz, mas o marxismo também é antiliberal. Mas os marxistas não defendem a eliminação física dos liberais. Né? E não somos nós, marxistas, que consideramos liberais de direita, enfim, de extrema-direita. Né? E eu penso que esse pessoal que está dizendo que nazismo e comunismo é tudo de esquerda, é um pessoal que está falseando a história de maneira muito perigosa. Muito perigosa, porque está preparando um caldo cultural aí para algum monstro que vai surgir historicamente. Nós vivemos um período histórico que pode apresentar um monstro histórico, aí, pode aparecer uma coisa assim perigosa, né? Como surgiu na década de 20, 30 do século passado, Mussolini, Hitler, para falar dos mais importantes, mais conhecidos. Você tem na Itália, em Portugal você tem Salazar, né? Você vai ter, enfim, vai ter... Aqui no Brasil não tem essa força, né? Mas o Bolsonaro é um ensaio. É um ensaio, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente vai para um breve intervalo, eu estou aqui com o professor Fabiano Duarte, a gente volta já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Fabiano Duarte. Estamos aqui falando da União Soviética. Quem deu mais cara para a União Soviética, Lenin ou Stalin? E por que, eu já antecipo, e por que depois de Stalin nenhum outro teve tanta projeção? Olha, se pensarmos na memória coletiva, né, por ter ficado mais tempo no poder foi Stalin, né, assim, infelizmente. Inclusive até os adversários da União Soviética, os inimigos da União Soviética, gostam de ressaltar os erros do período do Stalin como forma de combater e de dizer que aquela experiência foi malfadada, né. Você vê, por exemplo, eu não concordo, mas a expressão que entrou muito em voga foi socialismo real. A gente aprendeu nos livros didáticos que ali era o socialismo real. Por que o socialismo real? Porque o socialismo era aquilo, não podia ser mais do que aquilo. Então, assim, discursivamente você já está ali, né? Então você não leva em consideração aquilo que a gente falava no início do programa, que é a transição. A transição, ela tem idas e vindas. A revolução, a luta de classe, enfim, a história, o processo, a processualidade da história. Quando a gente leva em consideração a história como longa duração, né? O processo de transição, porque queiram os capitalistas ou não, o socialismo é filho do capitalismo. O socialismo só existe porque o capitalismo não consegue resolver todas as questões da humanidade. Pelo contrário, as contradições do capitalismo são tão profundas hoje. Você vê recentemente, hoje circulou de ontem para hoje, nos grandes meios de comunicação, os índices de concentração de riqueza. Não sei se você chegou a observar. Que aumentou. Né? Que aumentou, ou seja, esperado. Né, o 1% mais rico da população brasileira, ela concentra praticamente mais da metade da riqueza nacional. Ou seja, a gente falava no programa anterior, que parecia coisa de ficção científica, mas não é. Então, é dessas contradições, e tem outras mais, que nasce o socialismo. Não tem para onde correr. Né? Por mais que os capitalistas tentem, através do cinema, da imprensa, da educação, enfim, dizer que não, mas a história está em movimento. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, né? Mas ela está em movimento, o processo histórico está em movimento. Se a gente levar em consideração a transição do socialismo, a gente está no início, a gente está engateando. Né? A Revolução Russa, a União Soviética, foi um passo decisivo, mas não quer dizer que foi o último. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, na União Soviética, Lenin teve um papel, sem dúvida Lenin é o grande nome, é o grande arquiteto da União Soviética, do processo da Revolução Russa, mas ele morre muito cedo. Né? Ele morre em 24, né? E daí para frente... 3, 4 anos. A Revolução vira outubro de 17, e Lenin morre em 24, né? E ele passa os meses finais de 24 já bem doente, né? Bem afastado da questão política, da luta política, né? E aí daí por diante você tem um processo, né, de, vamos dizer assim, a própria Guerra Civil, Wendel, ela vai, os grandes quadros, os principais líderes bolcheviques, em grande medida a Guerra Civil levou, porque esses estavam na linha de frente. A Guerra Civil matou eles, né? Eles morreram na Guerra Civil. E depois, na disputa interna do partido, os métodos de Stalin, mas não foi só Stalin, né? Porque assim, eu não gosto de personificar a história. Então, é um grupo... Reza a lenda que ele matou quase todos os amigos. Eu diria que não foi ele que matou, porque senão você dá muito poder a um sujeito único, entendeu? Então, é aquilo que eu estou dizendo, você termina desenvolvendo uma historiografia extremamente psicologizada, assim, individualista, assim, do herói, sabe? E aí tem gente que gosta de historiografia nessa linha, positivista, tá? Liberal. Eu particularmente trabalho com uma perspectiva historiográfica marxista. Então a gente leva em consideração o papel do sujeito na história, mas também tem a questão da economia, tem a questão da cultura, da sociedade. Então, na medida que você tem o isolamento da União Soviética, a derrota da Revolução Europeia, a morte de Lenin, então você cria-se uma disputa dentro do interior da União Soviética, em que, vou dar um exemplo, o Exército Vermelho. Trotsky
Você se lembrou do Trotsky, né? Ah, mas é que diga que se fosse o Trotsky seria diferente. Eu discordo. O Trotsky não só acertou. Eu, na minha época de movimento estudantil, gostava muito, e até hoje gosto muito, acho que dos marxistas do século XX, um dos que eu mais gosto de ler é Trotsky. Gosto muito de ler Gramsci, gosto muito de ler Lukács, mas Trotsky é muito interessante. Mas ele errou, cara. Ele errou em várias questões. A questão dos sindicatos. Trotsky achava que os sindicatos tinham que ser militarizados. Ele errou feio. A Alexandra Kollontai tem uma posição muito mais interessante sobre isso. Que os sindicatos tinham que ser separados do Estado, autônomos, para inclusive manter a autonomia da classe. Correto. Né? Então veja, o que o Trotsky vai fazer? No meio de uma guerra civil ele montou um exército, o Exército Vermelho. Você acha que aquele exército era um pessoal que só tinha militantes bolcheviques com formação cultural, progressista, marxista? Não. Ele teve que aproveitar a base do exército do período anterior. Então você tem pessoas que eram oficiais no exército do czar. Estou falando de 17, 18, 19 e 21. Mas 14 está bem ali. Então você tinha gente que era oficial que foi aproveitado. Você sabe que o militar, ou seja, normalmente o funcionário público, se tiver uma mudança brusca de governo, ele vai ter que se adaptar. Né? Alguns vão para a luta, vão tentar enfrentar o novo governo, mas a maioria vai fazer o quê? Vai se adaptar. E nisso que se adaptou, você mantém, de certa forma, a burocracia do período anterior. E à medida que a Revolução Europeia não ocorria e a batalha interna consolidava uma burocracia, esse pessoal vai crescer no aparato do Estado. E um outro defeito também que eu percebo, é uma opinião enquanto historiador, a fusão do partido com o Estado. Houve isso. Chegou um momento que, depois de 30, por exemplo, ser do partido era conseguir uma posição de destaque no Estado. E isso vai engrossar a burocracia. E não tem problema nenhum em fazer esse balanço crítico. Assim, eu não estou entre aqueles que ficam só soltando confete para a União Soviética, não. Muito pelo contrário, porque a gente só vai aprender com a experiência do século XX da União Soviética, analisando principalmente os erros que acertou, maravilha, na educação, na saúde, nos direitos humanos. A União Soviética não tem nenhum... Olha, você tem uma ideia, vários dos direitos trabalhistas que a gente está perdendo hoje, Wendel, férias remuneradas, final de semana remunerado, jornada de trabalho de 8, 7, 6 horas, que tinha setores que chegavam até 6 horas na União Soviética, setores industriais que trabalhavam 6 horas, né, por dia. Você tem pensão para órfão, pensão para viúva, licença maternidade. Tudo isso, eu conto na mão os países que tinham isso antes de 17. 4 ou 5 países do Ocidente tinham esses direitos. E olhe lá, tinha no papel, mas na prática não se funcionava. Depois da Revolução de 17, na Rússia, as potências capitalistas se viram obrigadas a fazerem isso. Por quê? Porque a União Soviética começou a fazer... Enquanto o Ocidente agonizava com a crise de 29, os trabalhadores estavam no pleno emprego na União Soviética, todo mundo tinha casa, não tinha sem teto, não tinha sem terra, todo mundo tinha o que comer. A produção de energia, por volta da década de 50, da União Soviética, e um dia era equivalente a um ano inteiro do czar, na época do czar. Você imagine a quantidade de produção de energia que foi feita. Os caras levaram energia para os mais distantes recantos daquele país, que é o maior país do mundo. Né? Então, isso obrigou as potências capitalistas, não à toa, depois da Segunda Guerra Mundial, a desenvolver o que a gente conheceu como welfare states, ou estado de bem-estar social. Os caras foram obrigados a estender, por exemplo, a questão do direito da mulher, a mulher ser tratada como uma cidadã, igual ao homem, com o mesmo direito, direito a votar, a ser votada, direito aos mesmos salários, ocupando as mesmas posições, os mesmos cargos. Depois que a União Soviética implementa isso, todo mundo foi obrigado a fazer. Você vê que a França ainda resistiu, a França só vai dar direitos às mulheres poder votar e ser votada em 44. E olha que o conservadorismo francês, e olha que a França era uma das nações mais progressistas no século XVIII, se não a mais progressista. Mas ela vai ser tomada por um conservadorismo muito grande no século XX. Né? Então você tem essa situação aí na União Soviética, que não dá para fazer aquele discurso que Stalin era um demônio, Stalin, a burocracia está... Se você faz esse discurso, você deixa de perceber o que avançou e o que não avançou. Aí quando você perguntou quem deu a cara, foi, sem dúvida, quem passou mais tempo no poder, que tem mais... Qual o principal acerto do Stalin? Olha, veja, eu diria que
o fato dele estar entre os bolcheviques é um grande acerto, né? Ele era um bolchevique, né? Isso também não quer dizer que o stalinismo é sinônimo do bolchevismo. Acho que tem muita história entre o bolchevismo e o stalinismo, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Agora, eu acho que, por exemplo, não dá para deixar de considerar, por exemplo, o papel que a União Soviética teve na Segunda Guerra Mundial. Há uma literatura hoje que tenta, de alguma forma, descredibilizar e ridicularizar o Stalin. Eu não faço coro com isso. Eu tenho profundas críticas ao Stalin e o regime dele, o stalinismo. Os processos de Moscou, que você falou, lembrou bem, que vai redundar na morte dos principais dirigentes do partido que sobreviveram à Guerra Civil, né? Entre eles o Trotsky, né? Eu até indico para quem quiser ler, acho que é um livro que eu no início tinha um pouco de preconceito para ler esse livro, mas depois, quando eu li, me apaixonei, porque, assim, como a gente vem, eu sempre, desde jovem, desde a época do movimento estudantil, eu sempre fui apaixonado pela história da esquerda. Eu adoro estudar a história da esquerda. Então eu achava que não ia ler mais nada que tivesse novidade nenhuma. Eu li um livro de um escritor cubano muito bom, que é o Leonardo Padura, que é O Homem que Amava os Cachorros. E ele constrói uma discussão ali que é a história do século XX, pô. Que ele vai construir a história de um personagem cubano, que conheceu, eu vou dar um spoiler aqui, claro, né? pode. Que conheceu o Ramon Mercader, que era o cara lá, o espanhol, que era da KGB, que matou o Trotsky. Então ele constrói a história a partir desse cenário, cara, é brilhante. Independente se você gosta de política ou não, é um livro que é importante de ler, porque é um romance policial, mas ao mesmo tempo que mexe com esse... que eu acho que é o tema decisivo da política no século XX, né? Um dos temas decisivos. Então, nesse cenário, cara, o papel do Stalin também, na época da Segunda Guerra Mundial, que os russos até hoje chamam a Segunda Guerra Mundial de a Grande Guerra Patriótica, né? Porque havia uma consciência nacional na Rússia, na União Soviética, naquele momento, que eles sabiam que, poxa, qual era a propaganda nazista? O que o Estado nazista dizia sobre os comunistas? Sobre os bolcheviques, sobre os comunistas, sobre a União Soviética? Então, era público. Todo mundo, se você resgatar, fazer uma pesquisa histórica de jornais, panfletos, propaganda, peças publicitárias do governo do Hitler, era, assim, detonando e dizendo que os eslavos comunistas têm que ser escravos. E a Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da União Soviética, o Hitler ali sabia, ali eu vou ganhar, eu vou perder. Ali é a decisão da guerra. Vai lá para bater o martelo mais forte. Não à toa que você vai ter a maior batalha de tanques da história, Batalha de Kursk. Você vai ter a batalha mais decisiva da guerra, que foi a Batalha de Stalingrado. Não foi o dia D, como quer passar Hollywood. Não foi o dia D e nem foi no Pacífico com o Japão. Né? Foi lá em Stalingrado. Não à toa que se nós pegarmos todas as conferências que marcaram o final da Segunda Guerra Mundial, né? As conferências de Yalta, de Potsdam, essas conferências, pode observar, os caras já não estavam quase mais nem preocupados com os nazistas. A preocupação era dividir o mundo entre as potências. Ou seja, o que seria da União Soviética, o que seria dos Estados Unidos. E claro, dos seus sócios menores agora, a Inglaterra e a França. Então, nesse cenário, eu acho que, por outro lado, eu não poderia deixar de fazer uma crítica, porque o Stalin, eu acho que vai desenvolver aí nessas conferências já uma ideia da coexistência pacífica ali com as potências, como se fosse possível, né, ali conviver capitalismo e socialismo. Isso foi um erro brutal. Meio mundo, né? Isso aí, a história provou que isso foi um erro. A história provou que era um equívoco. Não era possível. E por conta desses acordos, por exemplo, eu citaria a questão dos gregos. Você tem o Partido Comunista Grego, os partisãos, o KKE, os caras lutaram bravamente contra a invasão hitlerista. Praticamente quem liberou a Grécia foram os comunistas nas milícias, né? Lutando lá na Grécia. Quando chega na reta final, por conta dos acordos, né, o que vai acontecer? Os ingleses chegam na parada, lá na Grécia, e vão derrotar os comunistas. Inclusive o Plano Marshall, que foi o plano de reconstrução da Europa Ocidental, uma das condições para o governo da Alemanha Ocidental, da Inglaterra, da França, ou seja, dos países da Europa Ocidental, para receber dinheiro do Plano Marshall era, sabe o quê? Expulsar os comunistas dos seus parlamentos. Que vários desses países tinham parlamentares importantes, que tinham sido vozes importantes na época da luta de resistência contra o nazismo. França, Itália, Grécia, todos esses países.
E veja como o Plano Marshall foi democrático, entre aspas. O critério era, vai receber dinheiro do Plano Marshall para reconstrução, vai receber todo o apoio, vai. Agora tem que abolir. Não é à toa que até o Brasil vai entrar nessa onda, Wendel. Quem não lembra que os comunistas conseguiram um breve período de legalidade do PCB aqui? E olha que nesse curto período conseguimos aprovar um monte de coisa importante, desde a liberdade religiosa, com Jorge Amado, deputado federal, na época pela Bahia, mas Prestes foi o senador mais votado na época, Luiz Carlos Prestes, mas já o Dutra, em pouco tempo, em 46, 47, tornou o partido de novo ilegal. Porque não à toa, os governos que seguiram a Dutra vão buscar recursos aonde? Especialmente o Juscelino Kubitschek, com a aliança lá para o progresso. Era critério dos americanos. A gente empresta dinheiro, fornece máquinas, mas tem que abolir o Partido Comunista. E eles são democráticos. Percebe? Então, as contradições da história que a gente tem que observar. Então, nesse sentido... Fornece, mas ao mesmo tempo já pega com financiamento de volta, né? Claro. Fornece a juros. Juros, enfim. E amarra a tua economia deles. E é óbvio, a gente sabe que aí aprofunda a dependência que no nosso caso no Brasil é crônica, né? Você vê que um país da magnitude do Brasil até hoje não tem indústria automobilística. Vamos dar um outro exemplo. A União Soviética entra na década de 60 com a quarta ou quinta indústria automobilística do mundo. Veja, um país que entra no século XX como uma economia semifeudal. Vai ser o maior produtor de máquinas agrícolas, tratores, máquinas de arar, o maior do mundo, disparado. Você vai ter tecnologias na área da corrida espacial. A gente entra na década de 60, isso não sou eu que estou dizendo, é a Unesco. Você pode pegar declarações da Unesco, a Unesco vai dar vários títulos à União Soviética, porque era um país que vai praticamente erradicar o analfabetismo. Construiu, num espaço de 3 décadas, se você pegar de 20 a 50, nenhuma nação do mundo, em tão curto espaço de tempo, construiu tantas creches. Aí você tem, aí isso já melhora a vida da mulher, né? Outra, não era só creches, eram lavanderias públicas. Porque o trabalho doméstico é uma coisa que, para a nossa sociedade, é difícil, porque a nossa sociedade ela, até ontem era escravocrata. Então o trabalho doméstico é um fardo ainda hoje na nossa sociedade. Né? Além dele não ter reconhecimento social e nem remuneração, né? Ele ainda impede que a mulher se desenvolva do ponto de vista cultural, intelectual, né? Assim, que possa... Porque requer tempo, o trabalho doméstico requer tempo. E é extremamente extenuante. Né? Então você tem creches, lavanderias públicas, atendimento, porque cria-se o primeiro sistema público de saúde universal. Aí você pode pensar, e o SUS brasileiro? Tem influência. A ideia de você ter... Até hoje os Estados Unidos não tem. Você vê, o Obama tentou fazer e foi aquela confusão nos Estados Unidos. Né? Até hoje, né? Veja, uma confusão lá. A União Soviética fez o primeiro grande sistema público universal de saúde. E a base era o trabalho principalmente neonatal e com crianças. E isso, mais uma vez, né? Você melhorou a condição da mulher, né? Fora que você tinha, eles investiram muito em transporte ferroviário, era a grande bola deles lá. A indústria automobilística cresceu muito, mas você tem uma ideia, na década de 30 o metrô de Moscou já era o maior metrô do mundo. E junto com o metrô de Moscou eles vão construir uma escola ferroviária. Eu digo isso porque eu no meu doutorado eu estudo ensino técnico, né? E aí a história do ensino técnico, o discurso do Estado brasileiro sobre o ensino técnico. E é verdade que aqui no Brasil, uma das primeiras escolas técnicas é ligada às ferrovias em São Paulo. Mas nem se compara com o que aconteceu na União Soviética. Os caras fizeram uma escola ferroviária que era, até hoje, é exemplar. Então você tinha aulas ali das várias profissões que podem vir a surgir dentro daquela atividade das ferrovias. Técnicas de metalurgia, técnicas de solda, que até hoje são inovadoras, né? Na questão da corrida espacial, né? Eles foram os primeiros a mandar seres vivos, a cachorrinha Laika, né? Mandaram o primeiro homem, a primeira mulher para o espaço, Yuri Gagarin. Mandaram, por exemplo, essa ideia de você ter um satélite e retransmitir o sinal de televisão via satélite. Isso foi os soviéticos no início dos anos 60. A base da tecnologia que até hoje é usada no espaço, a primeira base espacial foi soviética. Então, isso tem que ser resgatado. A gente não pode querer dizer que só teve problemas do ponto de vista... Tá? Por isso que eu não faço coro com esse discurso anti-stalinista. Assim. Eu faço críticas duras. O stalinismo foi um erro. Foi um erro que nós temos que processar, entender, interpretar e não cometer nos próximos processos de transição que porventura vão ocorrer.
Porque a humanidade ela tá nessa encruzilhada histórica. A grande encruzilhada histórica é socialismo ou barbárie. O socialismo não morreu. E não é aquilo que aconteceu na União Soviética, aquilo era uma transição. Não quer dizer que o socialismo no Brasil ou em outros países do mundo vai ser igual àquilo ali. Vai ter as suas particularidades. Pois bem, Fabiano Duarte, muito obrigado mais uma vez. A gente fica sempre à disposição. Com certeza, estaremos também aqui. Te agradeço também pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.